Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Salu, esse podcast na sua semana que vem trazer reflexão sobre saúde, sobre vida criativa, sobre uma rotina mais possível, mais flexível, com mais fluxo, prosperidade e mais paz. Bem-vindos ao Salu. E hoje eu escolhi para a gente conversar aqui um pouco sobre a sua jornada de autoestima. É uma jornada, né? E eu vou te contar um pouquinho de como que eu cheguei nesse assunto, como que eu escolhi, como é que isso reverberou em mim, né? Talvez, às vezes, a gente contando a nossa história, a gente consegue chegar na história do outro. Eu estava há 20 anos vivendo nas grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, trabalhando com cultura, com comunicação, e até que a gente teve essa pandemia que afetou a todos nós, né? Claro que a cada um dentro das suas causas e condições. E durante a pandemia eu decidi que eu ia estudar para não enlouquecer. E eu comecei a estudar algumas ferramentas de saúde integrativa. Eu fiz formação de psicoaromaterapia e terapia floral. E a pandemia, além de me colocar em movimento para novos estudos, novos horizontes, ela também me deu um filho. Eu também engravidei na pandemia. Em agosto de 2020, eu engravidei do Jorge. E nesse momento a gente estava em Florianópolis, a gente saiu correndo de São Paulo, depois de 4 meses trancado no apartamento, viemos para Florianópolis, eu engravidei aqui e as coisas começaram a mudar. Então eu estava nesse processo de transformação, né? Estudando coisas novas, me descobrindo mãe, vendo novas oportunidades de vida, de renascimento mesmo, renascimento dessa mulher, né? Toda essa questão de identidade que a gente enfrenta durante uma gestação, né? E esse início de maternidade, o nosso amado, querido, profundo puerpério. E dentro de toda essa jornada, eu fiquei pensando que era importante me colocar em movimento. Esse é um assunto que eu trago sempre, assim, no meu trabalho, nas minhas questões. E por que eu trago o movimento? A minha primeira formação é como bailarina. Eu fui bailarina profissional aos 13 anos. E aí, dali pra frente, eu fiz formação em 4 tipos de dança: jazz, moderno, balé contemporâneo, dancei em diversos festivais. E essa linguagem do corpo, essa linguagem da dramaturgia do corpo, observar o corpo do outro, entender o mundo através do movimento, aprender a pensar e me colocar no espaço através do meu corpo e não só apenas através do meu racional, do meu raciocínio, da minha mente. Isso me formou, né? Então, estar em movimento é uma coisa extremamente importante para mim. E eu também gosto, confesso a vocês, que eu gosto de provocar o movimento no outro. Para que você também, como se eu pudesse pegar na sua mão e te tirar para dançar. E por isso, para a gente poder se colocar em movimento, a gente precisa pensar. Que aí você pode estar pensando assim, qual é o primeiro passo, né? Para eu me colocar em movimento? A gente precisa pensar, primeiro eu preciso ter um propósito para me colocar em movimento. Depois desse propósito, eu preciso ter um distanciamento. Porque eu preciso olhar para tudo que está acontecendo. Preciso ter um respiro para poder entender o que eu vou planejar. Para poder, depois disso, ter ação e dar o meu próximo passo. Então, eu preciso muito entender essa trajetória do movimento. Eu tenho um propósito, esse propósito me gera um distanciamento, porque eu preciso olhar para a minha vida do jeito que ela está, o que eu quero mudar. Porque eu sempre digo que a necessidade de um movimento é como se fosse uma coceirinha de mosquito que fica ali te incomodando. E a vida fica dizendo para você, vai, muda, isso daqui tá chato, vamos tentar fazer diferente, isso daqui tá me incomodando, muda, vamos tentar crescer, vamos tentar sair do trabalho, vamos tentar sair dessa relação que não tá boa, você tá estagnado.
a vida fica chamando a gente para se movimentar o tempo todo. Porque a gente, querendo ou não, a gente mora num planeta que está em movimento o tempo inteirinho. E nós estamos nele. Como é que a gente não está em movimento? A gente precisa perceber esse movimento, né? E a gente percebe esse movimento, por exemplo, de uma forma muito automática, noite e dia, porque está em movimento. Mas o planeta está em transformação o tempo todo, então a gente é convidado e a vida bate na porta mesmo, se coloque em movimento. E foi isso que me provocou, né? Essa junção das coisas. Essa saída das grandes capitais, a pandemia, novos estudos e a maternidade. E eu comecei a tentar juntar e montar um quebra-cabeça onde eu pudesse juntar saúde, arte e autoconhecimento. Por isso que esse trabalho está nascendo aqui e você faz parte dele. Mas só que para fazer isso, eu fui entendendo intuitivamente no primeiro momento que eu precisava juntar os caquinhos da minha autoestima desse momento de puerpério. E que essa tal dessa autoestima era extremamente importante eu reconstruí-la, olhar para ela, para eu poder dar o próximo passo. Então ela virou uma ferramenta desse meu primeiro propósito. E claro que aí eu fui mergulhar nos autoconhecimentos, né? Voltei para minha terapia, que é uma ferramenta minha de autocuidado. E dentro desses processos terapêuticos, começaram a aparecer muitos conhecidos que eu acredito que sejam conhecidos de vocês também. Começaram a aparecer os medos. Medo da minha instabilidade financeira, medo da minha incerteza profissional, medo de não realizar meus sonhos, medo de perder a minha liberdade, medo de perder a minha saúde, medo de ficar doente. E quando eu vi, eu estava num ciclo de boicote e de autoabuso. E graças à ajuda da minha rede e da minha terapeuta, eu olhei para isso e disse, eu preciso achar a minha autoestima, eu preciso arrumar a minha casa primeiro. E aí, isso tudo tem a ver com, depois eu vou ler para vocês aqui os 4 pilares da autoestima, porque isso é para dizer que a sua autoestima faz parte da sua imunidade. A sua autoestima é um fator importantíssimo na sua imunidade. A gente fala de imunidade dentro dos lugares cosméticos, lugares de saúde, toma própolis para imunidade, mas a nossa imunidade emocional, quem sustenta a nossa imunidade emocional, meu amor, é a nossa autoestima. E essa tal dessa autoestima, ela tem 4 pilares. O pilares do autoconceito, como eu me defino. O pilar da autoimagem, como eu me vejo, né? Se eu me identifico com esse espelho, como eu me vejo nesse lugar. O pilar do autorreforço, que eu sei como me reforçar, eu sei como me colocar para cima, eu sei como valorizar o que eu estou fazendo. E o pilar da autoeficácia. Eu sei a minha capacidade. Saber a sua capacidade é algo extremamente importante e faz parte da sua jornada de autoestima. E para pensar na sua jornada, o que acontece quando eu tô com esses pilares super abalados, né? E eu tô com a minha baixa estima e isso vai acarretando uma série de coisas. Eu entro num ciclo que a gente chama de ciclo de falência da vida criativa. Ciclo de falência da vida criativa. Ou seja, eu começo a me boicotar. Automaticamente, eu começo a fazer
o autoabuso. O que é autoabuso, Gabi? Excesso de crítica e excesso de julgamento e excesso de depreciação. Isso tudo para você. Você com você. Você no espelho, você no seu trabalho, você no seu casamento, você no seu dia a dia, você como mãe, como pai. Eu fico num processo de autocrítica, autojulgamento. E quando eu faço o boicote, o autoabuso, eu começo a fazer a paralisação. Por quê? Se eu tô me julgando tanto, me criticando tanto, eu não começo a me movimentar, porque tudo me dá medo. Eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de ser criticada, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Eu paraliso. E se eu paraliso, eu baixo a minha estima. Porque aí eu vou me sentindo desvalorizado. É um ciclo vicioso. É um ciclo de baixa imunidade da sua vida criativa. E aí, além de ter passado por isso, refletido muito por isso, com muita ajuda da minha rede de sustentação, com muita ajuda da minha terapia, eu comecei a observar isso quando eu terminei essa formação de aromaterapia e terapia floral, eu tinha que atender algumas pessoas de forma voluntária para terminar, né, a parte prática da formação. E eu atendi voluntariamente algumas pessoas, na maioria mulheres. E eu comecei a observar que esse assunto, baixa estima, porque dentro da minha anamnese eu te pergunto qual nota que você dá para sua autoestima hoje? Qual nota que você dá para sua autoestima hoje? Eu comecei a observar que a baixa estima era um assunto extremamente frequente, que ela virou uma questão. E aí, eu disse, gente, a gente precisa olhar para isso. A gente não precisa olhar só para o colesterol, para a pressão alta, para asma. A gente precisa olhar para esse lugar. E eu comecei a desenvolver o que eu tô te convidando a refletir hoje, que se chama Jornada da Autoestima. Então vem comigo. Antes de eu nascer, tem toda essa minha bagagem da ancestralidade. Pai, mãe, e assim vai a árvore atrás de mim. Avós, bisavós, tataravós, cada um com a sua história, cada um com a sua vida, cada um com a sua jornada de encarnado que teve nesse planeta. Então tem eles, essa gente aqui, vem comigo, essa gente aqui. E aí eu nasci aqui, pim, estreiei. Depois que eu nasci, eu tenho que levar em consideração aonde e quem me criou. Além de aonde e quem me criou, eu preciso levar em consideração os ancestrais, o que eu nasci, aonde e quem me criou, mais os padrões e crenças de todo esse pacote. Aonde eu fui criada. Eu vou criando padrões e crenças. Com esses padrões e crenças, eu vou criando hábitos físicos e hábitos mentais. Essa sou eu. Aqui se formou esse ser. E dentro desse ser multidimensional se formou a sua autoestima. Então, na jornada, a gente precisa ir lá atrás. Olhar para minha criança. Olhar para minha criança e perguntar: o que você ouviu? O que você viu? O que você sentiu? E entender o que isso está registrado em mim ainda. E o que eu posso separar. Isso não me serve mais. Isso daqui eu levo com muito amor e carinho. Depois eu olho para minha adolescente, para o meu adolescente, que vamos combinar, gente? Que fase, né? Que fase difícil de a gente se identificar como corpo, como imagem. Qual é o cabelo que eu tenho, qual é o corpo que eu tenho, o corpo cresceu, o corpo não cresceu, a voz mudou, agora eu menstruo, o que é isso, o que não é. E aí com as modas e com acesso às redes sociais, à internet, eu gosto desse look, eu gosto desse look, eu sou mais grunge, eu sou mais...
Gente, é uma coisa a adolescência, né? A gente tem que ter muita compaixão porque a gente já passou por isso também. E eu tenho que olhar para o meu adolescente e dizer: o que que você viu? O que que você ouviu? O que que você sentiu? O que que você presenciou? O que que eu vou levar comigo e o que que eu não levo comigo? E agradecer esse adolescente. Porque se não é esse adolescente, a gente não tava aqui, né, gente? Nem essa criança. Eu agradeço a minha criança e agradeço a minha adolescente. E olho pro meu adulto. Olho pro meu corpo adulto. Olho pra minha adulta. E nem sempre o corpo adulto é adulto. Porque às vezes a gente demora um pouquinho mais para adultizar. O corpo veio antes, né? E eu olho para esse adulto e também pergunto para ela, para ele, o que está acontecendo, o que você ouve, o que você vê, o que você está presenciando, o que você sente, o que está te impactando. E aí olho para as dimensões da vida adulta, olho para o trabalho, olho para as relações familiares, amorosas, sociais, e vejo o que me impacta. E o que está me construindo e o que está me desconstruindo. E assim eu começo a costurar e me apropriar da minha jornada de autoestima. Eu preciso reconhecer o que eu ouvi, o que ficou registrado no meu corpo, na minha memória emocional, para eu poder fazer processos de autoconhecimento e de cura e poder seguir uma vida daqui para frente com o que eu escolhi para mim. Não só vivendo o que está registrado, me impactando, sem me apropriar disso. Fazendo a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. A música é ótima, mas às vezes a gente ficar só nessa de a vida levar a gente não se apropria, a gente não pega a rédea do que é nosso, né? Então, essa jornada da autoestima, que eu tô aqui te convidando a refletir sobre ela, é uma jornada de início de jornada de cura, de início de jornada de auto-amor e com muita afirmação na sua autoestima. E lá nos atendimentos, eu notei que a maioria eram mulheres. E eu fiquei refletindo muito sobre também, né? A maioria são mulheres, talvez por duas coisas muito óbvias, mas o óbvio a gente tem que falar, né? A gente mulher, a gente está muito mais sujeita ao patriarcado e esse machismo estruturante, né? Aonde a nossa multipotencialidade, ela é benquista e bem-vinda quando serve ao outro. Mas ela, ao mesmo tempo, ela é desvalorizada. Quando a gente se apropria da nossa multipotencialidade, a gente começa a ser muito mais rotulada. Então, as mulheres que eu atendi tinham um excesso de baixa estima porque eram mulheres muito potentes e eram sempre diminuídas. E nunca valorizadas de diversas camadas de potencialidade que elas tinham a serviço do outro, né? E aí eu consegui enxergar um problema. Mas aqui tem uma curiosidade. Eu faço a mesma pergunta para os interagentes homens, né? E os homens ficam meio, não sei, baixa estima? Não sei, acho que não, né? Eles têm uma dificuldade de verbalizar a baixa estima, na sua maioria, né? Por quê? A gente sabe quando eles estão de baixa estima. Normalmente, o homem, quando está com muita baixa estima, eles manifestam um excesso de carência, um excesso de dependência do feminino mais próximo. E quando são funcionais ou não são funcionais, eles continuam dependendo de outro. Isso é um processo de baixa estima masculino. Que quando a gente consegue, quando eles se disponibilizam a olhar para isso, se ajudarem, eles voltam a serem adultos funcionais, ou eles descobrem esse caminho
e começam a fazer a sua jornada de conhecimento, né? E aqui eu tenho uma questão, assim, para quem acompanha o meu trabalho, sabe que eu tenho esse carinho e esse olhar pelo universo masculino pelo seguinte: nós meninas, quando a gente sai do pediatra, lá pelos 14, 15 anos, a gente é orientada a ir para ginecologista. E a ginecologista vira nossa clínica geral o resto da vida. Então ela anualmente pede exames de rotina, de sangue, exames de imagem, isso é o padrão, né? Isso a gente deve fazer, tem que fazer. Agora, os homens quando saem do pediatra, com essa idade também, 14, 15 anos, né? Vão pro judô, pra escolinha de futebol, pro vôlei, pra bicicleta, pro joguinho em casa. Os homens não vão para um acompanhamento de saúde. Eles só vão buscar um acompanhamento de saúde se o bicho pegar em algum momento e eles saem correndo pro médico para tentar resolver a sua vida. No susto, né? No susto. E aí, eles não são convidados a pensar sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, sobre a sua ciclicidade. Sim, homem também tem ciclicidade. E por que eu toco bastante nessa tecla? Porque não tem como a gente viver numa sociedade se a gente não estiver rodeado de homens. Vivemos em comum, né? A gente tem irmãos, tem pais, tem filhos, tem maridos. E se a gente tiver eles em movimentos terapêuticos, se autoconhecendo, as coisas ficam melhores para todos. Mas quando a gente não é convidado, quando ninguém oferta pra gente esse raciocínio, esse pensamento, essa reflexão, como é que a gente vai esperar que as pessoas se coloquem em movimento? Então, esse trabalho aqui da jornada da autoestima é para todos. Para não ficar aquele estigma de só é para o universo feminino, não. Até porque o homem também tem o universo feminino e a gente também tem o universo masculino. Nós somos permeados pelas duas energias. Então, quando eu falo, vamos falar do feminino, vamos falar do feminino de todos, né? É um pouco nesse lugar, assim. E aqui, voltando lá, aqui eu vi um problema. Eu disse, aqui tem uma questão. A gente tem muitas mulheres com baixa estima. E aí eu decidi colocar esse assunto na roda, por isso que eu tô aqui. E esse é um dos pilares do meu trabalho. Falar sobre autoestima, sobre autoconhecimento, sobre autovalorização, afirmação. Sim, primeiro, porque nós temos muitos poderes. E a gente é convidada a não pensar neles. Sim, nós temos muita capacidade de maternar. E capacidade de maternar é a capacidade de criar redes, laços, afetos. Sim, nós criamos muitas realidades diferentes das nossas vidas e da vida do outro. A gente cria realidade diferente no dia a dia, quando a gente tem uma cebola, uma cenoura e um macarrão e a gente faz um baita do almoço com o que tem na geladeira. Isso é criar uma nova realidade, né? Então, por conta dessas coisas, eu também desenvolvi uma palestra sobre esse assunto, entendendo de que a gente precisa falar do básico. A gente precisa olhar para o básico. A gente não faz o básico, minha gente. Só que não é porque é básico que é fácil. É básico e é bem difícil de a gente lembrar, porque a gente é atropelado pela rotina, pela vida louca, pela vida que não tem organização, pela vida que não tem planejamento, pela vida que não faz o básico e o corpo grita o tempo todo. E a gente com enxaqueca, com rinite, com sinusite, com ansiedade, com depressão, e isso tá, uma semana tá com rinite, outra semana tá com sinusite, outra semana tá com cistite, outra semana tá com depressão, outra semana acha que tá com ansiedade, outra semana foi parar no posto de saúde porque ficou nervoso, não sabe o que aconteceu. Como que a gente vai olhar para lugares mais delicados do básico se a gente tá se deixando atropelar? Se a gente está se atropelando. Então essa foi uma das minhas decisões de falar sobre esse assunto, de convidar
a reflexão, te convidar a pensar sobre a sua criança, o que ela ouviu, sobre a sua adolescente, sobre o seu adulto, para você se apropriar do que você quer, guarda com muito amor no coração, e o que você não quer. E você não precisa viver essa vida com esses padrões que você não quer, que você herdou, mas que você não quer. E esse é um assunto que eu espero que tenha agregado você. Espero que tenha te provocado uma coceirinha, um movimento, uma reflexão. E aqui eu te convido para continuar acompanhando o meu trabalho, continuar acompanhando as minhas redes. Cada vez mais eu tenho trazido esse assunto e tantos outros assuntos sobre saúde, sobre autogestão de saúdes criativas, para que a gente entenda que a gente pode se permitir a ter uma vida saudável, com tranquilidade, com paz, com fluidez. Aqui eu encerro esse podcast, encerro este episódio de Salu, que abre essa grande jornada aqui no Spotify e no YouTube. E deixo um beijo imenso para você. Me segue lá nas redes, vem comigo, comenta, compartilha, me manda DM, me manda e-mail pra gente trocar. Isso aqui é uma proposta de uma conversa, de uma troca, de uma provocação. Eu tô pegando a sua mão pra gente sair pra dançar. Um beijo grande. Salu! Bons ventos!